Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo dessa noite. Não vai ser possível estar ao vivo aqui no horário devido a alguns compromissos aqui familiares, mas estou deixando aqui com todo amor e carinho a nossa lição gravada, a reflexão de hoje, tá bom? Eu desejo que todos sejam muito bem-vindos e que façam muito bom proveito da lição de hoje, tá? Antes de iniciarmos a lição, gostaria de dar alguns recadinhos lá da nossa casa, né? São recadinhos aqui do nosso encontro, né, da live, e recadinhos da nossa casa. Para o recadinho aqui do nosso estudo de hoje, da nossa live, a gente pede que durante o estudo vocês tenham aqui, aí junto com vocês, uma garrafa com água, um copo com água, uma jarra com o que vocês preferirem. Água que sirva para beber, tá bom, pessoal? Porque nessa água aqui, durante o estudo, durante as orações, o plano espiritual, neste horário, né, das 8h20, o plano espiritual visita os nossos lares para deixar o remedinho aí na nossa água, tá bom? Então tenham uma água aí pertinho de vocês. Outra coisa, se tiver algum familiar doente, alguém que more com vocês, que faça uso de remédio contínuo, ou que esteja passando por alguma enfermidade, qualquer tratamento de saúde, desculpem, ou que esteja, né, passando por um momento assim mais difícil que os outros, separa a água, coloca o nomezinho da pessoa, até se possível, aí na água, para o plano espiritual colocar o fluido necessário, específico para essa pessoa que ela esteja precisando, tá? Mas se todos na família estiverem bem, podem fazer um jarrão grandão para todo mundo, porque aí eles vão colocar os fluidos para fortalecer nossa saúde, para nos ajudar, tá? Então podem colocar para dividir para todo mundo. Eu aqui em casa eu coloco até nas plantinhas um pouquinho de água fluidificada. Eu dou para os meus bichinhos de estimação, que eu tenho 2 cachorrinhas e um gatinho, dou para eles. Tem o pessoal que tem peixinho, põe um tiquinho dessa água no aquário. Então assim, essa aguinha aqui é muito poderosa, tá? E mais poderosa ela vai ser de acordo com a fé que a gente tiver e com o fervor que a gente tiver aqui fazendo os nossos estudos, tá bom? Então, a aguinha aqui para nossa live. Quem quiser na live acompanhar o estudo aí lendo, então fica aqui, né? A gente vai estudar o livro Pão Nosso e hoje nós vamos estudar o capítulo 176, na revelação da vida, tá? Então quem quiser acompanhar também pegue o livrinho. A gente pede que nesse momento que vocês estão escutando a live, que a gente está aqui refletindo junto sobre o Evangelho, que busque assim eliminar o máximo de barulho possível. A gente sabe que não dá para ficar no completo silêncio, mas, por exemplo, você está assistindo a live no celular, desliga a televisão. Você está assistindo na televisão, desliga o celular ou põe no volume mínimo, desculpe, para reduzir os barulhos, né? Para poder a gente se concentrar bem na lição, tá bom? Então, esses são os recadinhos da nossa live. Outra coisa que o meu tá até abertinho aqui, ó, a gente vai falar, ou já vou falar agora, porque quem quiser também já ir lá na Bíblia e abrir, também acompanhar aqui na Bíblia, hoje o trechinho da Bíblia que nós vamos estudar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Tá? Mas é interessante ler o capítulo 4 inteiro, que é muito legal. Então, quem quiser tá aí com pegar agora na hora dos recadinhos para acompanhar é o livrinho, né? Ai, tá aqui a câmera. Pão Nosso e o Evangelho, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Novo Testamento, certo? Agora vamos para os recadinhos da Casa do Caminho. Como vocês sabem, ou para quem é a primeira vez, né? Nós temos uma sede física que fica no Campo Limpo, na cidade de São Paulo. E lá nós temos palestras presenciais, tratamento espiritual, temos tratamento com as crianças também. Então, vamos aos nossos horários, tá? Palestra passe é terça, quinta, às 20 horas, né? Às 8 horas da noite. Sexta-feira, às 14 e às 15 horas, na parte da tarde. E no domingo é de manhã, às 9, às 10 e às 11, tá, pessoal? Nós estamos trabalhando com um passe coletivo, por conta ainda do inverno, da Covid, né? Então, assim
que as coisas melhorarem ainda mais, eu sei que já estão melhores, né? Mas que melhorar ainda mais, nós vamos voltar com o nosso tratamento do passe de maca, tá? Mas nós temos o passe de limpeza, o passe coletivo, água fluidificada e a palestra, que é sempre muito maravilhosa. Então, fica o convite para quem quiser ir presencial. Para quem desejar ir presencial, a gente pede que vocês entrem em contato via WhatsApp, que está aqui na página da Casa do Caminho, porque o nosso espaço lá é muito pequenininho e nós estamos evitando aglomerações. Então, quem quiser nos visitar, por favor, mande lá um oizinho no WhatsApp, escolha o dia, o horário certinho que quer ir, né? E a gente faz o agendamento. Se tiver muito cheio, a gente vai comunicar e vai agendar para uma próxima oportunidade. Então, muito importante. E quem por acaso agendou e desistir de ir, por favor, também faça o mesmo caminho de nos avisar para que possamos disponibilizar a vaga lá da fila de espera, certo, pessoal? Então, esses são os recadinhos da nossa casa. Ah, outro detalhe importante. Ainda estamos usando máscara lá na palestra, tá? Como eu disse, o local é pequeno, então a gente recebe aproximadamente 20 pessoas por palestra, então o uso de máscara, ele ainda estamos, né, mantendo aí essa obrigatoriedade lá na nossa casa, tá bom? Então, estão todos convidados a participar lá presencialmente, cumprindo essas regrinhas, certo? Será uma alegria ter vocês lá. Na nossa casa também, pessoal, funciona um bazar. Esse bazar, ele tem roupas usadas, sapato, utensílios domésticos. Quem também puder nos ajudar, ou comprando lá no nosso bazar, ou doando itens para que a gente possa vender, né? A renda desse bazar, ela é toda revertida em prol da casa. Então, pagamento do aluguel, água, luz, impostos, manutenção da casa, tá? E também com esse dinheiro seria lá a cesta básica. Nós temos o projeto da cesta básica, onde nós estamos atualmente entregando cesta básica para 30 famílias. Todas essas famílias frequentam a Casa do Caminho. Nós fazemos um acompanhamento dessas famílias, né? Nós temos um grupo que a gente chama de acolhimento fraterno, que tem contato, que sempre está inteirado de como é que está a vida dessas famílias. Então, é um trabalho muito bonito, feito muito de perto, né? Pela nossa equipe do atendimento fraterno, tá bom, pessoal? Então, fica aí o convite e o pedido de ajuda sempre, né? Que graças à ajuda de todos vocês, dos frequentadores da nossa casa, do nosso bazar, nós conseguimos realizar esse trabalho de acolhimento fraterno, com a palestra, com o passe, com o atendimento, com a cesta básica. Tá? Temos também o Dia das Crianças, que é os sábados, às 8h30 da manhã, lá das 8h30 às 10h30, essas 2 horas a casa é só para as crianças, então as crianças usam todos os cômodos da casa, o salão, as salas, é tudo delas. Então, esses das 8h30 às 10h30 é um horário reservado para as crianças. Então, também quem quiser levar as crianças podem levar. Tá? Aos sábados não precisa agendar, porque a casa é exclusiva para as crianças. Então, não tem mais espaço aberto, né? A gente não há necessidade de agendamento. Podem levar as crianças lá. Temos nesse dia tratamento espiritual, passe, água fluidificada e a evangelização. Tem as professoras que já vão dando aqueles primeiros caminhos para aprender sobre Jesus, aprender sobre a doutrina espírita, né, pessoal? Então, é muito legal a gente já encaminhar as nossas crianças no Evangelho de Jesus. Então, quem tiver oportunidade, levem seus filhos lá, tá bom? É muito legal, muito divertido e muito instrutivo. Serão todos recebidos com muito amor e carinho, certo? Nós também temos agora é o último recadinho da nossa casa, a gente já vai entrar no estudo. Nós temos um grupo que chama As Arteiras. Precisaria confirmar o horário, acho que é às quarta-feira, mas quem tiver interesse, vamos fazer assim, né? Ficar melhor. Quem tiver interesse no grupo das arteiras, manda o WhatsApp lá que a gente informa certinho, tá? Desculpe. Esse grupo, as meninas fazem artesanato, tá, pessoal? E fazem um enxovalzinho de bebê.
Então, elas fazem artesanato, por artesanato reverter em renda, para elas comprarem linha para fazer aquele primeiro enxovalzinho. Então, faz a roupinha, o casaquinho, a mantinha, tudo para as crianças carentes, tá? Então, quem quiser ajudar também com linha, ou quiser participar, linha, lã, né, de bebê, ou quiser participar do grupo, manda um WhatsApp lá para a gente também, no WhatsApp da Casa do Caminho, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês com todos esses recadinhos, mas já é hora de nós iniciarmos o nosso estudo, certo? Então eu convido todos vocês para fazermos uma prece para darmos início ao estudo de hoje. Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos unindo de coração com a espiritualidade e rogando que eles estejam aqui no nosso lar, nesse momento, nesse horário, nos auxiliando com o aprendizado da lição de hoje, nos beneficiando com a água fluidificada, nos ajudando aí com o nosso tratamento espiritual. Vamos agradecer por essa bendita oportunidade de estarmos aqui juntos novamente e assim, com o coração cheio de amor, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje, que assim seja. E como é bom, né? Gente do céu, como é bom a gente orar. É muito gostoso, né? Toda vez que eu termino uma prece, eu tô assim, sempre muito alegre, com o coração muito leve. Então, a prece é uma prática, assim, maravilhosa. Quem não tem o costume, gente, de fazer prece, comecem a criar este hábito, que é muito bom, faz muito bem para o coração e para o espírito. Vamos lá. Para a lição de hoje. É a lição 176 do livro Pão Nosso, conforme a gente falou no início do estudo de hoje. A lição chama Na Revelação, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, e esse versículo diz assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. No capítulo 4, se vocês forem ler lá desde o versículo 1, que eu recomendo, vai ter lá contando, né, o momento em que Pedro e João, eles chegavam na cidade, eles faziam cura, eles evangelizavam, eles pregavam, eles convertiam as pessoas ao cristianismo, né? Sabe o que eles faziam, gente? Você sabe que é o que o Espiritismo está fazendo agora com a gente, né? Sabe quando a gente está com aquela panela cheia de óleo, gordura, e aquele óleo seca, vira aquela nata, né? Aquele negócio grudento. Quando a gente joga detergente, a gente não abre assim, né? A gordura vai ali se desfazendo. Todos esses anos que a gente tem ouvido falar que vai para o inferno, que vai para o céu, que Deus castiga, que Deus é mau, que a vida é uma só, que a gente não tem mais jeito, todas essas coisas ruins, essa gordura que está grudada na gente. Os apóstolos já começaram a jogar esse detergentinho aí, lá na época de Jesus. Mas aí depois a gente foi esquecendo esse detergente, a gente foi criando essa gordura toda de novo. E agora o Espiritismo vem de novo, não vem só com detergente, o Espiritismo vem com aquele desengordurante super poderoso para nos abrir os olhos mais uma vez e dessa forma, né, mais clara, assim, por isso que eu falei, né, lá os apóstolos estavam usando um detergentinho, agora nós estamos usando um desengordurante poderoso aí, para a gente sair dessa gordureira que a gente estava, né, no sentido de não estar conseguindo avançar. Então, a doutrina espírita, ela nos traz isso. De que forma? Pegando lá o evangelho, trazendo para o nosso dia a dia e fazendo a gente refletir. Isso o Pedro e o João estavam fazendo lá. E aí, neste dia, eles vão relatar que eles fizeram curas, que eles tiveram êxito em várias propostas ali, né? Várias conversões. E aí vem o pessoal lá da época, né? Os poderosos da época, e foram contestar eles daquilo. E aí eles falam assim, o que a gente está fazendo é incontestável. Nós estamos aqui curando e evangelizando em nome de Jesus, né? O Nazareno que vocês colocaram na cruz. Vocês negaram, mas nós estamos aqui em nome dele. Ele ressurgiu, ele
ele vive, o corpo dele está morto, mas ele vive, o espírito dele vive. E é em nome dele que nós estamos aqui fazendo essa cura e essa conversão. Então, essa lição de hoje que o Emmanuel vai trazer é para a gente pensar nisso. E nós, né? Nós estamos aí, teve uma lição atrás que a gente falou de testemunho, nós estamos sendo testemunho do Cristo, nós estamos deixando a vida se revelar para nós verdadeiramente, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje. Tô de olho aqui, porque hoje eu não tô ao vivo, né? Pra gente não avançar muito no horário. Tô tentando cumprir aqui bonitinho com vocês o horário combinado, tá bom, pessoal? Para que esse vídeo vai ao ar em ponto às 20h20, pra gente terminar antes um pouquinho das 21h, tá bom? Então vamos lá. O Emmanuel começa assim: os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados e inamovíveis, né? Então, eles foram mesmo, como eu dei o exemplo, foram arrancar a gordura que estava incrustada ali faz tempo. Sabe aquela gordura que a gente fala, isso aqui não sai nunca mais? Eles foram arrancar isso daí, né? Com esse cristianismo vivo, novo, renovado, né? Com as palavras do Cristo. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos da nova fé. E a gente também tem que saber se é assim, né? A gente tem que dar aquilo que o outro está preparado para ouvir e para receber. E se ele não estiver preparado para ouvir e para receber, que nós saibamos usar a nossa inteligência emocional, saibamos usar o nosso amor e compreender que ele simplesmente não está no momento dele, tá? Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade, né? Então, negar que a doutrina espírita está aí, que a reencarnação é um fato, que nós somos espíritos que estamos momentaneamente na carne, né? Quem aí não é espírito? Todos somos espíritos, há algo além dessa carne, dessa matéria aqui. Né? Essa matéria temporária, essa roupagem, nós somos espíritos. E, gente, é uma ignorância a gente negar isso, tá? Então, a gente já está consciente aqui que nós somos espíritos que estamos momentaneamente no corpo físico. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Então, pessoal, para a gente falar de alguma coisa, a gente tem que, primeira coisa, acreditar, né? Trabalhar isso dentro do nosso coração. Então, a gente tem que trabalhar as lições do Mestre dentro de nós, temos que começar a praticar. E aí, quando a gente for dar o nosso testemunho, quando a gente for falar disso para o outro, é inegável, o outro não vai conseguir negar, porque ele está vendo ali a sua verdade, tá bom? É isso que ele fala ali, quando os discípulos estavam ali pregando, eram poucos que não se convertiam, que não viam. Por quê? Porque eles tinham certeza daquilo que eles estavam falando. E a gente tem que buscar essa certeza dentro de nós. Em razão disso, o mistério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que devotavam a obra salvacionista, neles havia uma abundante graça. É como a gente está aqui raciocinando, pensando, né? Nossa, gente, quando eu vou falar de Jesus, da doutrina espírita, eu acredito tanto, eu tenho tanta fé. As pessoas falam, nossa, por quê? Porque eu busco sentir essa doutrina.
Então, eu convido vocês a estudarem cada vez mais a doutrina espírita, a cada vez mais entrar em oração e meditação, a cada vez mais pensar no Cristo. E para a gente pensar no Cristo nas lições dele, a gente tem que conhecer. Então, quando a gente conhece e põe em prática, a gente fica como os discípulos, em abundante graça. Tá? E é essa certeza, esse esforço em aprender e compreender o Cristo, em praticar a palavra de Jesus, é que vai nos garantir, né, que nós vamos continuar bem depois do corpo físico. É isso que vai nos auxiliar, tá? Então, esta lição nos mostra aqui que, né, na verdade, essa lição não. O Espiritismo como um todo, ele nos mostra que a vida é uma sequência, que ora nós estamos no corpo físico, ora nós estamos fora dele, e que é muito importante a gente respeitar este tempo e fazer bom uso e bom aproveitamento desse tempo. Então, se eu estou na carne, que eu não tenha pressa no meu retorno ao plano espiritual, que eu aproveite a cada minuto as lições do Cristo aqui na carne, aqui na terra. E quando for o meu momento de passar para o outro lado da vida novamente, que essas lições que eu pratiquei quando eu estava no corpo físico, que elas transcedam, né, para o meu corpo espiritual. Então, a vida é esta continuidade. Não acaba, tem vida depois da morte. Por isso que vale a pena. Agora, a gente melhorar agora, nesse minuto, já, agora, não deixa para amanhã, não. Começa a pensar e orar e elevar seu pensamento a Deus e fortalecer sua fé agora, certo? O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade, né, pessoal? Então, é indiscutível. Se alguém vier discutir com você que a imortalidade não existe, que a gente só viu uma vez só, não percam o tempo de vocês, não discutam. Não vamos discutir isso, porque é indiscutível. É igual lá na lição que ele está falando no Atos dos Apóstolos. Tinha a pessoa lá, vira a pessoa doente, vira a pessoa curada, não tinha o que discutir, né? E é isso. A imortalidade a gente não precisa mais discutir, porque ela já está aí. É isso, a gente é imortal. O nosso corpo físico morre, mas o nosso espírito é para a eternidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou. Ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Jesus veio provar, né, que a vida continuava, que não tinha, era inegável, né? Tem vários fatos que comprovaram que Jesus ainda vive, né, fora do corpo físico. Graças a Deus. E hoje também a doutrina espírita, através das psicografias, através dos fenômenos mediúnicos, a gente já tem prova que o espírito continua. Nós temos provas mais do que suficientes. Tá? A gente vai ter nos grandes exemplos, o Chico Xavier, quantos testemunhos através das cartas dele a gente não tem a prova da imortalidade, e de quantos outros médiuns que ainda até hoje estão, né, trazendo a graça das cartas, e as curas que a gente vê, não só dentro dos centros espíritas, mas em vários locais religiosos, a gente vê a cura. Então, gente, não há o que duvidar. Não há o que duvidar. A imortalidade é uma realidade. E a outra realidade que a gente tem que aceitar é que nós somos espíritos. Estamos momentaneamente no corpo físico, mas nós somos seres espirituais. E que a vida continua com certeza absoluta. É indiscutível, como ele diz aqui nessa lição. A gente está até repetindo novamente, para a gente não duvidar nem um minuto. Nem um minuto, nem um minutinho que a vida, que nosso espírito é imortal, tá? E, tendo esse fato aí em mãos, a doutrina espírita também vem dizer como é importante nós respeitarmos esses processos, né? Ok, a vida imortal existe, o espírito é eterno, o corpo físico é
finito, é finito, vai acabar uma hora, mas como é importante a gente respeitar isso, tá, pessoal? Porque se a gente chega lá, se a gente sai do corpo físico antes da hora, é uma decepção muito grande lá do outro lado, né? Ver que a vida ficou às vezes muito pior, porque tem coisas incompletas aqui desse lado. Então vamos trabalhar isso, essa nossa vontade de sermos melhores a cada dia e dessa certeza no Pai que o nosso espírito vai colher sempre os frutos. Amanhã a gente sempre vai colher os frutos da semente que a gente está plantando hoje. Isso daí é fato. Então vamos plantar boas sementes. Tem gente que fala, eu não vou fazer isso não, porque eu não vou ver, não vai ser comigo mesmo, não vou estar mais aqui mesmo. Mas a gente vai estar aqui sim, só que com outro corpo físico ou espiritualmente. Então, vamos escolher bem bonitinho quais são as sementes que nós vamos plantar hoje, para sabermos quais são os frutos que nós vamos colher amanhã, né? Isso daí também é outra prova inegável, que o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Então vamos fazer aí um bom plantio para nós termos uma boa colheita, para termos bons resultados, né, pessoal? Eu sei que muitas vezes, a hora que a gente está ouvindo essa live, se a gente está assim, bacana, né, num momento da vida onde a gente está com uma certa tranquilidade, é até mais fácil para a gente pensar nessas coisas, tá? Às vezes a gente está passando por um momentinho ali de turbulência, você fala, mas nossa, como é que eu vou pensar em tudo isso que a Renata falou, ou em tudo isso que está no Evangelho, se eu estou vivendo uma aflição muito grande? Então, são com essas palavras do Evangelho que a gente também vai buscar força para passar por essa aflição. Porque quando eu estou em aflição, se meu espírito é eterno, se Deus é bom e justo, o que vai acontecer? Ele vai me ajudar a passar por isso. Então, para você aí que está passando por um momento difícil, um momento de provação, tenha certeza de que o Espírito é eterno e de que Jesus não nos abandona nem por um minuto. Ele está sempre conosco. Peça ajuda nas suas orações. Se fortaleça na fé, que vai dar tudo certo, tá bom? Nós teremos dias melhores. A gente já vem tendo, né? Dias melhores, mas nós vamos ter dias melhores ainda. Mas para a gente chegar nesses dias melhores, nós temos que melhorar o nosso hoje, o nosso agora, certo? Já vi aqui que eu já tô quase estourando o horário, né? Então eu vou nesse momento partindo para o encerramento, com o desejo e o pedido do plano espiritual, que essa sementinha, que essa certeza da fé, que ela seja plantada em nossos corações e que a gente possa, né, distribuir em abundância e graça esta fé que a gente está construindo de Jesus, que a gente fale para os outros de Jesus, que a gente fale para os outros da imortalidade da alma com essa graça, com essa beleza e com essa certeza, tá bom? Eu convido vocês nesse momento que nós concluímos esse estudo, né? Essa pequenina reflexão, porque dela pode sair muitas outras, né? Então, essa pequenina reflexão, convido vocês a fazermos as vibrações. O que é as vibrações? Esse momento que a gente vai doar a nossa energia, os nossos melhores sentimentos àqueles que necessitam. Então, vamos nesse momento nos unindo em coração, vamos imaginar que nós formamos uma grande roda e que estamos todos de mãos dadas. E assim, de mãos dadas, nós vamos emanando os nossos melhores sentimentos de amor, de perdão, de paz, de alegria. E vamos rogando que o plano espiritual nos auxilie a vibrar por todo o planeta Terra, por todos os seres que nesse planeta habitam, tanto dos reinos minerais, vegetais, animais e luminais, que a nossa vibração de amor se espalhe amplamente por todo o planeta Terra. Vamos vibrar saúde pelos doentes, vamos vibrar muito amor e afeto para os idosos, para as crianças e para os jovens. Em especial aqueles que estão abandonados pelas suas famílias, que estão em cárceres, que estão nas ruas, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar por todos os governantes, vamos vibrar em especial para os governantes e para os povos que se encontram em conflito e em guerra. Que eles recebam nossa vibração de amor e que eles possam levantar a bandeira da paz o mais rápido possível. Vamos vibrar muito, muito, muito amor pelo Evangelho de Jesus, pela divulgação do Evangelho, da doutrina espírita,
Vamos rogar pela unificação de todas as religiões. Vamos rogar nesse momento, vamos vibrar, enviar boas vibrações para aqueles que nós julgamos ser nossos inimigos. Vamos vibrar muito perdão. Vamos vibrar também nesse momento para todos os nomes colocados nas listas de oração, nessa live, nos comentários ou em outros locais, nas caixinhas de oração. Vamos vibrar amor, saúde, de acordo com o merecimento de cada um. Vamos vibrar também nesse momento por aqueles que julgamos ser nossos inimigos, pelos nossos amigos queridos, pela nossa família, e com a permissão de Jesus vamos vibrando muito amor por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos muito amor por nós mesmos, vamos rogando a equipe espiritual que já se encontra presente em nossos lares para nos efetuarmos o passe, realinharmos os nossos centros de força, trazer alívio para as nossas doenças, alívio para as nossas preocupações. Que os amigos do plano espiritual possam limpar o nosso coração, a nossa mente, e que dessa forma já vamos nos sentindo mais acolhidos, já vamos sentindo alívio das nossas dores, já vamos nos sentindo mais fortalecidos para crer no Menino Cristo. Rogamos nesse momento muito especial que os amigos da espiritualidade deixem na nossa água os fluidos magnéticos a que necessitamos. E assim, agradecemos por essa bendita oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, pelos amigos espirituais que sempre nos acolhem com tanto amor e carinho. Vamos agradecendo e rogaremos que na terça-feira possamos estar juntos aqui novamente para mais um encontro e mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom demais, né, pessoal? Orar, estudar é bom demais. Eu não falei no começo da live, mas vou falar aqui no encerramento. Deixa um joinha aí para nós, bote aí os nomes nos comentários para as vibrações, né? Compartilhem nossa live aqui, o nosso estudo de hoje. Agradeço de coração, infelizmente não pude estar aqui ao vivo, mas fiz com todo o meu amor e carinho esse estudo para vocês, tá bom? Que Jesus visite o lar e coração de cada um. Até terça-feira.